Como começar a negociar derivativos em 2026? Esse vai ser o tema do vídeo, vou te ensinar de uma forma segura como começar em 2026 para você não ter nenhuma surpresa. Então, se você quiser saber um pouco mais, eu vou te dar dicas valiosas, fica aí comigo. Para a gente começar o vídeo rapidinho, deixa o like aí e também se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Principalmente se você vai começar a negociar opções agora, que aqui no canal tem vários vídeos para você tirar várias dúvidas e muitas operações também, caso você queira aprender coisas mais avançadas. Não é o tema do vídeo de hoje, hoje eu vou te ensinar exatamente o que você vai precisar saber lá no início, que no caso é agora. Então, vamos lá, sem enrolação. Primeira coisa que você vai precisar saber das opções, o alicerce, o porquê de cada coisa. Se você já tem uma base solidificada, fica aí no vídeo que vai chegar na parte que interessa para você. Mas se você não tem, você precisa entender por que vender, por que comprar e quais são as funcionalidades dessas duas operações, que no caso serão 4. Você tem as calls e as puts. Zigo, já ouvi falar de put e de call e até hoje esse negócio não entra na minha cabeça. Trazendo você um pouco para o contexto histórico, as calls têm esse nome porque te dá o direito de chamar. Call em inglês é chamar, chamar para si. Então você chama para si o direito de comprar algo que você não tem. Você pega, basicamente. A put tem o significado de colocar ou entregar. Put, colocar e entregar. Eu estou falando no contexto do comprador, tá? Tanto o comprador de call tem o significado de chamar para si, quanto o comprador de put tem o significado de entregar, colocar, entregar as ações no preço que foi pré-determinado para quem está vendendo a put. É um jogo de equilíbrio, então se eu estou comprando uma call, eu estou comprando o direito de comprar algo de alguém. Se eu estou comprando uma put, estou comprando o direito de vender algo para alguém. É o contrário. E quem está vendendo essa obrigação para quem está comprando. Então não existe comprador sem vendedor e não existe vendedor sem comprador. Assim também como os derivativos, eles derivam de algo principal, de um ativo objeto principal. Então nesse caso, como as opções derivam das ações, que é o que nós estamos estudando, elas nunca vão existir sem as ações. Então vai precisar desses ingredientes que são os compradores e os vendedores, que vão gerar liquidez para a gente no mercado, e também um ativo principal que vai servir para a gente analisar aqui o movimento das opções. Beleza, te contextualizei o que significa opção, te contextualizei os 4 fundamentos, que é a compra e a venda, né? Tanto de call quanto de put. Tá, mas como é que eu vou fazer a minha primeira operação? Como é que eu começaria de uma forma segura? Em 2026 nós temos aí a inversão, provavelmente a inversão do fluxo da renda fixa para renda variável. Porém, a gente precisa ser cauteloso. Como o assunto do vídeo é como você faz operações de opções de uma forma segura, vou te dar as dicas aqui para você iniciar de uma forma mais tranquila. Outro fator importante de você entender que existe nas opções é o tempo de vida, né? Uma opção, ela começa a existir quando você fecha o contrato com alguém, ou você é o comprador ou vendedor, e ela vai deixar de existir em algum momento, ou seja, ela tem validade. Como é que é medida essa validade? Como é que é medida o quanto essa opção vai ganhar valor ou quanto ela vai perder valor, dependendo da operação que você está fazendo? Através das gregas. As gregas, tá? Vai ficar um pouquinho mais complicado agora, mas eu vou tentar simplificar. As gregas vão te dizer, vão te dar um norte de como a sua opção vai sair com o decorrer do tempo, até o dia do vencimento. Então, 2 gregas que é importante você saber, que vai te dar um bom direcional aí das suas operações, é o θ e o delta. Então, vamos lá, vamos entender o que é o θ. O θ vai te dizer quanto que a sua opção vai ganhar valor a cada dia que passa. Se essa opção que você vai negociar, ela tem θ negativo, ou seja, esse valor é um número que vai te dizer quanto que ela vai desvalorizar com o tempo. Então, se for negativo, ela vai desvalorizar a cada dia que passa. Se ela for uma opção com um θ positivo, ou seja, um número positivo, quer dizer que cada dia que passa ela vai ganhar um valor a mais, ou seja, ela vai valorizar quanto mais o tempo
passar. Sei que você nunca viu um vídeo tão simples quanto esse no YouTube e já vale o seu like, deixa aí. E o delta, que é a segunda grega, que eu sei que vai ser super importante você saber. O delta é quanto a opção vai variar de acordo com a variação do ativo principal. São duas coisas separadas, mas elas se interligam. A valorização de um interfere na valorização do outro. Então, eles não são desassociados nesse sentido. Porém, a variação das opções é ligeiramente diferente, ela é mais explosiva do que a variação do ativo principal. Então, o delta vai medir para você quanto que aquela variação das opções vai ocorrer a cada R$ 1 que varia aqui a ação, o ativo principal. Você sabendo dessa régua, você vai entender quanto que a sua opção vai valorizar de acordo com cada R$ 1 do ativo principal. Valorizou aqui, mexeu nas ações, as opções também vão variar de acordo com o delta. Essa régua, esse termômetro, essas duas coisas, essas duas gregas você precisa saber que vão te deixar mais craque aí, mais assertivo na escolha do strike, tá? Porque o strike vai definir se a sua opção vai ser ganhadora ou vai ser perdedora. Terminando esse básico aqui sobre as opções, vou te dizer a melhor operação para você começar. São as operações vendidas. Mas venda de call, venda de put. Se você não tem nenhum ativo na carteira, venda de put. É o básico. Ou seja, escolhendo de acordo com a variação do ativo principal um delta adequado, provavelmente você vai entender a variação daquela opção de acordo com o movimento natural, o movimento médio do ativo principal. Aí você pode escolher se você quer se posicionar de uma maneira a você só ganhar o prêmio ou se você quer ser exercido. No caso de uma venda de put, você vai ser obrigado a comprar as ações no preço que você escolheu. Perfeito? Essas operações você vai ganhar mais vezes do que você vai ser exercido. São operações ganhadoras, porém tem um potencial de ganho reduzido, um potencial de ganho travado, tá? O que você vai ganhar é só aquele prêmio que você vai receber. E tem a grande vantagem de você receber o prêmio antecipado. Você fecha a negociação, já recebe esse prêmio, só vai entregar o prêmio ou parte do prêmio se você sair da operação antes do vencimento. As vendas de put são muito boas. Eu comecei com venda de put e eu indico você a começar para você entender a dinâmica. Com o tempo você começa a migrar para as operações compradas. Mas operações compradas não é uma boa alternativa para você que está começando, meu amigo. Não entre nessa cilada, porque as compras são as operações que vão te dar o maior potencial de ganho. Mas você precisa acertar o momento do mercado. Então, você precisa que o ativo principal se movimente para aquela sua opção se valorizar. Você depende desse movimento dentro daquele intervalo de vida, o intervalo de vencimento daquela opção. Essas são as compradas. Como que você minimiza essa situação de perder? Se você já faz operações vendidas, você vai precisar entender um pouco mais sobre as travas. O que basicamente uma trava faz? A trava, ela une duas operações. Uma operação arriscada e uma operação segura. Uma vai travar o ganho da outra, porém, uma vai reduzir o risco da outra. Então, se você quer comprar algo mais direcional, quer fazer uma operação mais direcional, eu indico você a fazer trava. Mas a trava possui também algumas particularidades que é importante você entender. E como eu sempre falo, não adianta nada você saber fazer travas se você não sabe encerrá-las. Então, comece com as operações vendidas e faça pequenas travas, sem quantidade de travas, só para você entender a dinâmica. Leve uma trava para o exercício para entender como vai funcionar e tente encerrar uma trava. Não faça isso de uma vez, faça isso tranquilamente. Faça o encerramento de uma trava para entender a saída da operação. Quando você faz uma trava, naturalmente uma perna vai se valorizar mais do que a outra. Enquanto uma se valoriza, a outra vai entrar para o prejuízo. Isso vai depender do momento do mercado, mas você tem que sair da operação que você está com ganho de uma forma que compense a perda da perna com prejuízo.
Essa dinâmica de entrar e sair de trava é algo que você vai ganhar com o tempo, então não se cobre, vá devagar para entender como funciona. Eu não compraria call a seco, porque você precisa de um movimento expressivo. Precisa que o papel ande mais do que se você fizer uma trava. Você tem algumas oportunidades, alguns momentos para fazer as travas. Você pode fazer uma trava a crédito, que você monta e ganha o crédito logo de imediato. Porém, esse crédito vai ser abaixo do que normalmente você ganharia numa venda a seco, numa venda de call ou numa venda de put, porque você vai precisar comprar uma outra perna para proteger essa sua venda, ou você pode fazer uma trava a débito, que é uma trava que também vai precisar do movimento do ativo principal. Igor, qual a vantagem de eu fazer uma trava a débito e não comprar uma opção a seco? Já que as duas vão precisar que o ativo principal se mova. Se você montar uma trava, o seu ponto de equilíbrio, o teu break-even, vai ser antecipado, ou seja, o papel precisa se mover menos, porém o seu ganho vai estar travado. Se você faz uma compra a seco, o papel precisa se mover mais. Naturalmente, a probabilidade de ganho é melhor na trava, mas o mercado é uma balança, ele vai te premiar com valor menor, porque você tem uma perna que vai entrar para prejuízo. Essas são as operações que eu começaria. Montaria travas de alta em regiões de suporte e talvez montaria ali uma trava de baixa numa região de resistência, um pouco acima, porque geralmente o papel ele tende a testar preços antes de criar um pivô de alta, tá? Essas são as dicas para operação. A próxima coisa que eu quero te dizer é: faça a operação em ativos que tenha liquidez alta. Não adianta nada você entrar numa operação e não conseguir sair num preço. Acontece por diversas vezes você comprar uma call, que é a operação mais arriscada que você pode fazer, que você pode perder esse dinheiro, e ela está no lucro e você simplesmente não tem liquidez para sair dela. Se você não tiver a expertise de executar essa sua call, se ela for americana, e trazer para o tempo presente o exercício e o ativo objeto para negociar o ativo objeto em vez das opções, estou falando já alguma coisa um pouco mais complicada agora, fica complicado. Então, em resumo, faça operações em ativos principais que tenham operações de opções, é claro, e tenham liquidez. A liquidez é muito importante, você consegue testar preços, você não tem spread no livro. O spread do bid, do ESC, da compra e da venda daquela opção é muito próximo, ou seja, não tem um intervalo ali de preço para você ficar com dúvida em qual preço você consegue sair. Se você está com uma operação com um bom crédito, você consegue sair tranquilamente. Essa é uma regra de ouro para você fazer. Não vá para ativos que não têm liquidez, porque você pode ficar preso mesmo com operações ganhadoras. Próxima dica, eu acho que é a dica número 3. Se você está fazendo uma venda, preste atenção. Se você está fazendo uma venda, você precisa calcular qual a sua obrigação, qual o valor que você vai precisar ter na conta para arcar com aquela obrigação. Seja uma venda de put, você vai precisar ter o dinheiro para comprar as ações. Então, esse vai ser o teu notional, tá? Essa é a expressão, esse é o nome para esse montante que você precisará ter, essa sua exposição. Então, não vá fazendo operações de venda de put achando que está tudo certo para ganhar o prêmio e coloque um valor de, sei lá, 1.000 put. Se você tem um valor reduzido na conta, mesmo assim, coloque valores fracionados, pese a mão, 5%. Se você tiver um montante adequado, coloque 300, 400 opções e faça mais operações em vários setores, porque algumas operações provavelmente vão ser um pouco mais arriscadas que as outras. Se você escolher papéis bons, é claro, as operações vão virar pó, você vai ganhar o prêmio e não vai ter nenhuma obrigação. Mas sempre pese a mão. Não entre aí super alavancado em um setor, porque você vai ficar super exposto. E se precisar ter o dinheiro, e mesmo que você tenha o dinheiro, você vai ficar muito exposto em um único ativo. Então passamos pela história das opções, os tipos de operação, o peso da mão, o peso das suas operações, o peso da sua exposição nas operações. E agora eu vou te dizer sobre o vencimento, sobre qual tempo você faz o lançamento ou a compra dessa sua opção. Lembrando que o titular é quem compra e o lançador
é quem vende. É mais um termo que eu estou trazendo aqui para vocês no vídeo. Então, vamos lá. Se você está fazendo operações mensais, ou seja, terceira sexta-feira de todo mês, vence as operações de opções mensais. Para você escolher um prazo adequado, exemplo, eu vou fazer uma operação hoje que vai vencer daqui a 60 dias. É um tempo longo, né, até o vencimento. Se esse tempo que você escolher for 15 dias ou menos, você vai estar, teoricamente, numa curva descendente ou ascendente das operações que você vai estar fazendo. Lembra do θ, que é o θ positivo e o θ negativo? Nesse intervalo de tempo, dependendo do movimento do ativo principal, sempre depende do movimento do ativo principal, mas esse tempo é o tempo de, teoricamente, da zona da morte, Elas começam a perder o valor muito rápido, ou elas começam a ganhar valor muito rápido. Se você está vendido, vai começar a ganhar valor muito rápido. E se você está comprado, vai perder valor muito rápido. Para você se posicionar de uma forma mais segura, você precisa escolher mais do que 15 dias. Então, escolha ali entre 40 a 35 dias é o tempo ideal. Tem se provado em testes que esse é um intervalo muito bom para você se posicionar, começar a se posicionar nas opções. Você não vai precisar fazer sempre assim, você depende do momento de mercado. Se você quiser fazer uma venda de put, exemplo, bem fora do dinheiro, a volatilidade está muito alta, né? Ou seja, o preço das opções está muito caro, para você vender vai ser ótimo, porque você vai estar vendendo algo caro. Você quer vender e quer logo que vença, quer logo que acabe aquilo, para você não ter nenhuma obrigação. Esse é um cenário de específico de um tipo de operação, mas para você que vai começar devagar, que vai precisar ter um pouco mais de calma para fazer essas operações, entender como elas funcionam, faça um intervalo um pouco maior. Temos operações vencendo todas as sextas-feiras, mais as outras operações que vencem na primeira e na segunda e na quarta sexta-feira do mês, são operações semanais. E essas operações, muitas vezes, têm menos liquidez do que a mensal. Então, verifique os prêmios, faça os testes e mande a sua operação de acordo com o seu racional. Sempre analise também o gráfico do ativo principal, entendendo ali o melhor momento para você fazer aqui nas opções as suas operações. E se com todas essas dicas você ainda assim tiver dificuldade, tiver um pouco de insegurança para fazer suas operações e precisar de ajuda, nada mais importante de você estar numa assessoria especializada que possa te ajudar. Se você tem um financeiro legal para montar uma carteira 360, uma carteira com ações, opções, renda fixa, alguns tipos de fundo que serve como garantia e quiser ter um suporte de um assessor, você pode contar com os assessores aqui da OTM. Basta entrar em contato com a gente e a gente verifica o seu perfil, se faz sentido você ser cliente private, que é basicamente a gente te dá um suporte ativo na sua carteira. A gente faz as operações junto com você e você aprende também junto com a gente, ao mesmo tempo que você ganha segurança. Tá bom, pessoal? Esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que você tenha gostado. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Vai aparecer 2 vídeos para você curtir um pouco mais aqui e aprender com a gente sobre opções. Deixa o like, ajuda a gente. Sei que você aprendeu, então a gente se vê. Valeu!